Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então em baixa, devido ao aumento das tensões no Médio Oriente e também aos receios de uma nova escalada do conflito entre Israel e o Irão. O S&P 500 caiu 1,20%, o Dow Jones 0,65%, Nasdaq foi o que mais caiu, 1,79%, e o Russell 2000 1,40%. Os índices asiáticos também negociaram então em terreno negativo durante a sessão de hoje e na Europa o sentimento é também negativo, como estamos a ver aqui no nosso Market Watch. Tivemos aqui também vários dados relativos à economia chinesa, conforme havia referido, saíam então esta madrugada. O PIB então do primeiro trimestre saiu acima do esperado nos 1,6%, quando comparado com o trimestre anterior, e quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado também saiu acima do esperado nos 5,3%. A produção industrial chinesa aumentou 4,5% em março, esperava-se um aumento de 6%, portanto aqui saíram abaixo do esperado, e as vendas a retalho saíram também abaixo do esperado, aumentaram 3,1%, quando esperavam um aumento de 4,6%. O tráfego aéreo de passageiros na China aumentou 37,7% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, para 180 milhões de viagens. Este valor foi também 10,2% superior ao registado no primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia, e portanto regressamos então a valores pré-pandémicos e até superiores em termos de tráfego de passageiros. O volume de negócios da carga foi 45,6% maior em relação ao ano anterior, e também tivemos aqui quase 34,93 mil milhões de toneladas por quilómetro e mais 12,9% em comparação com o primeiro trimestre de 2019. De resto, no calendário económico de hoje, teremos aqui, muito importante, o IPC no Canadá, a 1,5%, espera-se um valor então de 2,9%, e na comparação mensal uma subida de 0,7%. Depois, teremos ainda aqui declarações de membros da FOMC, também o índice de produção industrial nos Estados Unidos referente ao mês de março às 14h15. Teremos aqui Bailey do Banco de Inglaterra a discursar às 18h, mais discursos aqui de membros da FOMC às 18 horas também. Depois o Chairman do Banco de Canadá às 18h15 também irá falar, Powell também irá falar a essa mesma hora, portanto teremos aqui vários discursos de banqueiros centrais da parte da tarde. E por último os inventários de petróleo do API, em que se espera um aumento de 0,4 milhões de barris. Na Europa, nos Estados Unidos, aliás, também para já perspectiva-se uma abertura mista, o S&P 500 e o Russell 2000 e o Nasdaq em baixa, o Dow Jones a contrariar e a negociar em terreno positivo. Começando por ver aqui então o índice alemão, ontem mais uma vez fez aqui um falso breakout da linha de tendência, portanto temos que dar por invalidada esta linha. Portanto, fez aqui um novo máximo superior ao máximo que havia feito na sexta-feira e depois não conseguiu aguentar esses ganhos e caiu, fazendo aqui então um novo mínimo semanal na zona aliás, abaixo dos 18 mil pontos. Também o IBEX segue então a negociar em queda. Temos também aqui o CAC a negociar também em queda, com um gap em baixa, portanto, fruto então da instabilidade no Médio Oriente. FTSE também a cair, Eurostock 50 a mesma coisa, portanto, parecia que tinha quebrado a linha de tendência e voltou para trás, e os mercados americanos também, depois da forte queda de ontem, dão então continuidade à sua tendência de queda. Olhando aqui para o gráfico de mais longo prazo do Nasdaq, vemos aqui realmente uma grande correção no índice tecnológico, que poderá levar eventualmente aqui o índice a testar a média móvel de 200 períodos. Reparem que está ainda aqui a uma distância considerável, a cerca de 9% do preço atual. O Dow Jones continua a ser aqui o índice mais forte americano, portanto hoje está a negociar no verde, apesar dos restantes negociarem em terreno negativo. Portanto, poderemos ter aqui uma oportunidade para pair trading, portanto comprar Dow Jones e shortar, por exemplo, Nasdaq ou S&P 500 ou Russell 2000, que também segue então a negociar em queda. Nas commodities, o petróleo também iniciou o dia a negociar no vermelho, está aqui perto de testar o nível dos 61,8% de Fibonacci deste último movimento de subida. Vamos ver se será suficiente para levar os preços para cima.
O ouro também recuperou, portanto, como ativo refúgio, deverá continuar a valorizar, bem como também a prata e o dólar americano, como iremos ver daqui a pouco. O VIX continua a disparar, portanto, finalmente quebrou aqui este breakout, fez o breakout, aliás, deste range, dos 16,20, e continua para já a subir. E temos as T-Notes e as Bunds também para já a virem então para baixo. No mercado cambial, o dólar muito forte, à semelhança do que aconteceu ontem. Temos também o euro e a libra muito fortes. E do lado das mais fracas temos aqui o AUD, moeda mais fraca no dia de hoje, o NZD e também o Yen. Portanto, AUD e NZD as mais fracas, depois também Yen e as mais fortes, euro, libra e também o dólar. Olhando para cá, portanto, para o mercado cambial, AUD-USD a cair, NZD-USD também a cair, o dólar index finalmente a ultrapassar a zona dos 106 e, portanto, não é de estranhar que o Euro-USD e o Cable estejam a cair, apesar do Euro-Libra estarem também fortes, estão a cair em relação ao dólar americano. O Euro-Libra continua a negociar no range. O Yen está muito fraco, portanto, Euro-Yen, Libra-Yen e Dólar-Yen a dispararem. Dólar-Yen cada vez mais perto dos 155, está fortíssimo. Depois temos também aqui o Euro-CAD num período de consolidação. Dólar-CAD aí para cima e Euro-Franco Suíço e Dólar-Franco Suíço também para já bastante laterais. Esta semana, entre dia 19 e 20, será então o halving da Bitcoin. Há grande perspectiva em relação a esse acontecimento. Faremos, aliás, um webinar especial na quarta-feira às 9 da noite, em que iremos abordar precisamente esse tema. A Bitcoin hoje cai 0,15 para a zona dos 63 mil dólares. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.